Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir um bate-papo com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Roberto Lucas Pacheco, sobre o Comitê Regional de Atenção ao Primeiro Grau. No quadro Entrevista recebemos a advogada Olivia First, que conversa conosco a respeito da advocacia colaborativa. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre um projeto inclusivo de basquete que oferece aulas gratuitas a adolescentes e adultos de comunidades do sul da ilha, em Florianópolis. E a partir de agora você vai ver um pouco mais a respeito do processo de eliminação de autos findos do Poder Judiciário catarinense. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da Diretoria de Documentação e Informações, através da Divisão de Arquivo e Documentação e Memória do Judiciário, lançou o segundo edital de eliminação de processos judiciais. A gente atinge um objetivo que é muito claro, que é da preservação adequada da documentação produzida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. Para a administração do Tribunal de Justiça, é a melhor utilização dos seus espaços físicos, com a análise, avaliação dessa documentação e possível eliminação. Para a sociedade catarinense e brasileira, e principalmente para os pesquisadores, historiadores, sociólogos e antropólogos, é a melhor organização do acervo existente e sob a custódia do Poder Judiciário de Santa Catarina. A gente seleciona, dentro desse conjunto de processos, a gente seleciona alguns processos por comarca, por ano, para que eles sejam desarquivados e enviados para a Divisão de Documentação e Memória do Judiciário para serem analisados. Feito a análise, todos os dados referentes a esses processos, eles passam para planilhas em bancos de dados, para que depois esse banco de dados seja transferido para o sistema de automação do Judiciário, para que essas informações de eliminação ou de preservação também estejam no SAG, no Sistema de Automação do Judiciário. São mais de 12 mil processos analisados e selecionados por uma equipe multidisciplinar que atua na seção de análise e eliminação de autos findos, chefiada por Sandro Rombo. A gente faz uma seleção dentre os processos dos juizados especiais. A gente resolve trabalhar com determinada comarca, né? Nós fazemos esse encaminhamento desse pedido de processos para o arquivo, eles remetem os processos para a gente. Quando o processo chega na sessão, a gente faz uma análise preliminar para ver se está apto à eliminação. Nós temos que retirar todos os processos que são anteriores a 1988, que é o corte cronológico. Existem classes e assuntos que são de guarda permanente, então, portanto, durante a análise para a eliminação, a gente encontra esses assuntos de processos que não devem ser eliminados, então eles são separados, né? Preenchido uma documentação e eles são para guarda permanente, né? Os critérios de eliminação cumprem uma série de pré-requisitos definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Resolução número 30 de 2014 do próprio TJ catarinense. Além de personalidades importantes para a história de Santa Catarina, outro modo de preservação é a amostra estatística de processos judiciais. Eu preciso preservá-los também como representantes do trabalho que existia, né, dos conflitos que eram julgados aqui no Poder Judiciário de Santa Catarina. Também tem aqueles casos que chamam a atenção, às vezes porque é peculiar, às vezes porque se repete muito, então, ou porque a composição daquele processo judicial ela é muito didática, desde a autuação, a juntada de todos os documentos, a composição do processo em si, ela é bastante inteira e didática. Esses processos devem ser reservados para guarda permanente. O historiador e chefe da Divisão de Documentação e Memória do Judiciário, Adelson Brigman, comunica que as pessoas interessadas em ter posse dos autos dos quais fizeram parte podem requerer os documentos conforme o edital. É formada uma lista de processos que serão eliminados. Essa listagem de processos eliminados, ela é publicada por meio de edital, que se encontra no site do Poder Judiciário e no Diário da Justiça Eletrônica. O edital no Diário da Justiça Eletrônico e a listagem com tipo de ação, comarca em que ele foi autuado,
o número do processo, isso é publicado, fica disponível por 45 dias no site do Poder Judiciário para que as partes, os advogados ou quem tem interesse de retirar, fazer cópia ou retirar aquele caderno todo sem a decisão, possa fazer o requerimento à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o trabalho dessa equipe não vai parar após a conclusão desse segundo edital. Ainda há muito o que fazer com os processos judiciais pelos próximos anos. E estamos com o edital 2 publicado, né, já contando o prazo, mas a equipe toda já está trabalhando no edital 3. Nós nunca paramos de fazer esta análise, né? São muitos milhões a massa de processos no arquivo temporário, né? Então, assim, é um desafio grande, bacana, é uma coisa diferente, né, que nós estamos enfrentando. A Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição tem o objetivo de desenvolver em caráter permanente iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade e efetividade dos serviços judiciários de primeira instância. Para falar mais sobre esse assunto e a respeito do Comitê Regional de Atenção ao Primeiro Grau, o repórter Diego Souza conversou com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Roberto Lucas Pacheco. As eleições do Comitê Regional de Atenção ao Primeiro Grau aconteceram de março até o início de abril e quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse projeto é o desembargador Roberto Lucas Pacheco. Desembargador, o que é esse comitê? Na verdade, o comitê surgiu de uma necessidade que foi verificada inicialmente pelo Conselho Nacional de Justiça, que 90% praticamente dos processos que não decididos estão no primeiro grau de jurisdição. Então, com isso, o Conselho resolveu criar os comitês, determinando aos tribunais que instituísse uma priorização das políticas orçamentárias para o primeiro grau de jurisdição. E quem pode participar da eleição? Participam servidores e participam magistrados no primeiro grau, que atuam no primeiro grau de jurisdição e que não estejam respondendo por processo administrativo, nem tenham sido punidos nos últimos 3 anos. E então são eleitos pela classe, pelo órgão especial dos magistrados e magistrados também do primeiro grau. São todos os servidores e magistrados com atuação no primeiro grau. Desembargador, e quais são as principais atribuições? Bom, nós podemos sintetizar que, na verdade, a principal é a participação de magistrados e servidores que atuam no primeiro grau no orçamento do Tribunal de Justiça. É a participação efetiva para verificar o que realmente está precisando no primeiro grau, quais as necessidades que eles estão enfrentando, e então apresentar ao tribunal para que, no seu orçamento, essas necessidades sejam acolhidas. E qual que é a periodicidade desse mandato? É de 2 anos. Eles podem ser até reconduzidos por um período, mas o prazo é de 2 anos. E quais são os principais desafios que o senhor acredita nesse momento? Para quem faz parte do comitê, obviamente. Na verdade, todo representante, toda pessoa que é eleita, ela tem como obrigação ouvir a classe que o elegeu. Então, nós passamos por um momento difícil economicamente e saber gastar o dinheiro é muito importante. E a participação dos eleitos é ouvir quem os elegeu para estabelecer uma política adequada no gasto público. Perfeito, desembargador, muito obrigado. E vale ressaltar que a atenção ao primeiro grau é um dos focos, uma das bandeiras do atual presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Colasso. Promover a inclusão social através do esporte. Essa é a missão da ONG Nós Que Somos, que oferece aulas gratuitas de basquete no bairro da Costeira, em Florianópolis. E a nossa equipe de reportagem foi acompanhar uma dessas aulas e mostra todo esse movimento para você agora no quadro Isso é Legal. Recentemente, o basquete 3x3 virou modalidade olímpica e o time de Florianópolis, Nós Que Somos, formou uma ONG que desenvolve projetos sociais e ensina essa modalidade esportiva para adolescentes e adultos de comunidades carentes. O Nós Que Somos Cultura na Sexta, ele é um projeto de inclusão sociodesportivo no qual a gente aplica projetos de basquete e poesia junto à rede de ensino, junto a comunidades
com bastante vulnerabilidade social. Hoje é o NQS Pacificação. É um evento mensal que a gente realiza em determinados bairros da cidade, no qual a gente leva um pouco de arte, cultura, educação, um trabalho de arte-terapia. O Joselino participa do time e mora na comunidade onde o projeto é desenvolvido. Para ele, o esporte é um incentivo para que os jovens não caiam no mundo do crime. Eu acredito que esporte, educação, lazer, ele leva a segurança, leva a mentalidade limpa. Por isso é de fundamental importância. A prática do esporte em qualquer lugar que se vá é importantíssima, principalmente em uma comunidade como a nossa. Além de mandar bem nos projetos sociais, o time já conquistou vitórias importantes, mas sonha com Tóquio 2020. A gente acabou de fazer parte do Jogo das Estrelas da NB e viemos a ficar no segundo lugar, representando Florianópolis e o estado aqui de Santa Catarina. Estamos representando o basquete 3x3, essa modalidade agora que é esporte olímpico. Em 2020 vai ser no Japão, já vão dar medalhas, né? Então o Brasil vem cada vez mais sendo no ranking, subindo rapidamente, porque os atletas vêm jogando muitos eventos, que nem aqui no país está tendo vários. O projeto acontece toda segunda, quarta e sexta e, claro, além dos benefícios para a saúde das crianças, significa, na verdade, a esperança de um futuro melhor. Eu venho porque eu acho muito legal o basquete e porque isso daí é um incentivo. E é legal porque aqui em Florianópolis a gente não tem escola de basquete. Se tivesse, seria da hora. Eu conheci com o meu vizinho e eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema de saúde e o basquete ajudou muito esse problema meu. Aí agora é tudo pra mim. O Afonso é outro atleta que se emociona ao ver a vida dessas crianças sendo transformada como a dele foi há anos atrás. Isso aqui é um sonho meu e nosso, né, da família toda NQS aí. Através do basquete eu deixei de fazer muita coisa ruim na minha vida, né, e consegui uma bênção de Deus que foi a faculdade. Eu me formei de educação física graças ao basquete. E hoje estar aqui nesse projeto, nesse lugar, com essas crianças aqui é um sonho que eu estou realizando, é outro sonho que eu estou realizando. Poder passar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu vivenciei para essas pessoas é sensacional, assim, é maravilhoso mesmo. Quando vê o sorriso numa criança carente aqui, que às vezes não recebe o carinho em outro lugar, na escola ou dentro de casa, aqui quando ela recebe um pouco de atenção, ela olha com a gente com outros olhos, isso faz tudo valer a pena. A seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a advogada Olivia First, que veio conversar conosco a respeito da advocacia colaborativa. É logo depois do intervalo, a gente volta já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a doutora Olivia First. Ela é advogada e o nosso tema é a advocacia colaborativa. Doutora, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço o convite. Doutora, sabe-se que a advocacia colaborativa ela caminha junto com métodos alternativos para a resolução de conflitos, né? O que é exatamente, então? Vamos falar disso. O que é a advocacia colaborativa? Então, a advocacia colaborativa é uma advocacia voltada para a construção de consenso.
Eu até gosto mais de usar a expressão métodos adequados ou métodos pacíficos de resolução de conflitos. E é nessa categoria que a advocacia colaborativa se enquadra. É o advogado repensando a sua atuação, entendendo que o seu papel vai muito além do ajuizamento de um processo. O papel do advogado está muito mais afinado com a ideia de resolver o conflito do que o de ajuizador de processos. Então, cada vez mais os clientes querem ver as suas questões resolvidas e não necessariamente judicializadas. A advocacia colaborativa consiste num pacto de não litigância entre os advogados. Naquele caso específico, os advogados se comprometem com uma negociação produtiva, pautada pela transparência, pela boa-fé e, em hipótese alguma, encaminham aquele caso para o litígio judicial. Se por qualquer motivo o acordo não for possível, outros advogados devem assumir a causa. Doutora, alguém pode dizer, ou até um colega seu pode dizer, nós não estamos falando de conciliação e mediação, isto não é a mesma coisa? Quais são as diferenças entre isto e a advocacia colaborativa? Na mediação, você tem a figura do mediador, que é um neutro que facilita o diálogo, não seria o papel do advogado. O advogado passa a assessorar as partes em mediação. Na prática colaborativa, os próprios advogados reúnem, conciliam, para usar essa expressão, ferramentas típicas da mediação ao exercício da advocacia. Então, eu posso atuar colaborativamente, eu posso potencializar a minha chance de construir acordos e chegar a conciliações, mas com uma abordagem mais densa e mais completa das questões, que são muito complexas. Então, é trazer para o exercício, para a essência do advogado, esse novo instrumental que a gente aprende com a mediação e com a conciliação, mas incorporar isso no exercício da advocacia. Esta questão agora da advocacia colaborativa, envolvendo outros profissionais, trazendo eles para o mesmo assunto, isto está dentro da instituição do judiciário? Ou seja, esta matéria está institucionalizada como uma questão jurídica, do mundo jurídico? Então, quando a gente começou a estudar e a incorporar essa técnica na nossa realidade, na cultura, a gente começou a estudar os nossos estatutos e código de ética e legislação, e a gente percebeu que não existe nenhuma incompatibilidade com o nosso ordenamento jurídico, com o Estatuto da Advocacia. Tá? Muito ao contrário, quando a gente passa para olhar o papel do advogado, a sua missão principal é construir acordos, quer dizer, está no preâmbulo da Constituição o compromisso com a solução pacífica das controvérsias, a gente está falando de um resgate à essência do nosso papel. Bom, isso para dizer que a atuação colaborativa ela é extrajudicial, ela não se dá dentro do judiciário, ela traz para fora, para dentro do escritório do advogado, todo o processo de resolução do conflito. O que é encaminhado ao Poder Judiciário são os acordos para homologação, quando for o caso, por exemplo, no litígio de família, quando houver menores, ou então encaminhado para uma escritura pública, para o cartório, ou quando realmente é necessária a intervenção de um juiz, não é possível uma composição extrajudicial. Mas a ideia é trazer, fortalecer o tecido social, resgatar a autonomia e a responsabilidade dos indivíduos pela condução da sua história. Tá? Então, advogados e profissionais de outras áreas como assessores dos indivíduos, das pessoas que precisam de tomar as suas próprias decisões. Eu acho que é um pedido da sociedade, é um pedido dos operadores do direito e do próprio Poder Judiciário, que já não dá conta de tantas demandas que podiam ser resolvidas fora dele, para que ele possa finalmente se ocupar daquilo que é necessário, uma intervenção de um juiz. Então, funciona assim. Agora, doutora, a senhora falou, sai de dentro do judiciário, sai do tribunal e vai para o escritório dos advogados, que vão conversar entre si, e aí, a gente, dia desse, nós nos detivemos aqui a questão da segurança jurídica, Esta nova forma de encarar as coisas, essa advocacia colaborativa, saindo do tribunal em si, ela não provoca uma insegurança jurídica? Ela não é uma provocadora disso? Não vejo como, porque são advogados assessorando
as pessoas a construírem acordos com base na lei, né? São profissionais. Como sempre se fez negociação fora do Poder Judiciário, o que a gente está trazendo é uma nova possibilidade, que é a possibilidade do pacto de não litigância. Isso é que é a peculiaridade, porque advogados sempre negociaram fora do Poder Judiciário. Só que essas negociações eram pautadas pela barganha, né? Enfim, por ocultação de informação, sempre com a possibilidade de recorrer a litígio. O que a advocacia colaborativa traz de novo é eliminar essa possibilidade de recorrer ao litígio. Aqueles profissionais específicos se comprometem com a não litigância e isso transforma absolutamente o ambiente de negociação, porque advogados deixam de se enxergar como adversários em potencial e passam a trabalhar em parceria um com o outro. E são profissionais do direito, conhecem a lei e vão assessorar os seus clientes para construir acordos com base na lei. E aí sim homologar e quando não for possível, encaminhar para outro colega que possa ajuizar o litígio, de modo que não há nenhum risco à segurança jurídica. O que é inovador nessa prática é essa possibilidade de transformar o ambiente de negociação em alguma coisa mais produtiva, mais segura, mais cuidadosa. O advogado, quando ele adere a esse projeto, os advogados, né, de ambas as partes, ele assina um compromisso de não litigância. Isso. Não está se abrindo mão, neste ponto, de um direito constitucional de fazer exatamente a discordância, de provocar a discussão? Quem abre mão, quem se compromete com a não litigância é o advogado. A parte não, ela não poderia abrir mão desse direito, ela sempre pode desistir da negociação e ajuizar um processo. A peculiaridade aqui é que quem vai fazer isso é um outro profissional, não o advogado colaborativo, que foi contratado exclusivamente para construir consenso. Tá? Então, por isso, não há nenhuma incompatibilidade. Tanto não há que essa prática foi vencedora do Prêmio Novari, da 10ª edição do Prêmio Novari em 2013, pela sua pertinência ao momento que a gente vive, pela sua possibilidade de aplicação em qualquer região do país, né? A lei de mediação, ao novo CPC, a toda a nova lógica enfim, que o próprio Poder Judiciário, a própria sociedade espera de nós, né? Dos advogados A senhora, nos seus artigos, nas suas palestras, a senhora tem dito que as primeiras capacitações feitas de operadores do direito para práticas colaborativas já alcançou um número bem expressivo, né? E aí eu lhe pergunto, isso significa exatamente que vem vindo aí um novo advogado, um novo tipo de encarar as coisas na área dos processos? Eu acredito que sim, eu acredito que tem uma nova advocacia vindo, existe, como eu disse, uma demanda por parte da sociedade por formas mais eficientes de resolução de conflitos, né? Formas que preservem relacionamentos e parcerias importantes. As pessoas já entenderam o custo do tempo, o desgaste emocional do processo litigioso para determinadas situações, não é para todas as situações, mas eu acho que hoje o advogado que não conhece ou não maneja essas ferramentas com alguma habilidade, não precisa de ser um especialista, né? Acho que a gente tem que ter vários especialistas, está fora do seu tempo. O advogado hoje precisa conhecer esse leque de possibilidades de encaminhamento das questões do seu cliente e entender que cada cliente demanda uma abordagem diferente. Não existe um formato único que atenda a todos. Às vezes, uma situação muito parecida, a mediação pode ser o melhor caminho, a abordagem colaborativa pode ser o melhor caminho, ou mesmo um litígio judicial, preciso da intervenção de um juiz. Então, o que a gente precisa desenvolver é esse filtro e essa capacidade ao que nos pede a Resolução 125 do CNJ, né, que estabelece a política de tratamento adequado, entender qual é a adequação do método a cada caso específico. Então, esse é o novo advogado, o advogado que conhece, compreende esse panorama. Nós estamos falando dos profissionais, né? Daqueles que são os advogados e que têm clientes. Os clientes estão sabendo desta boa nova que... Sim, os clientes estão sabendo, os clientes têm procurado cada vez mais. Eu comecei a ouvir no meu escritório frases do tipo: evitei ao máximo procurar um advogado porque eu não queria briga, porque eu não queria guerra. Já existe uma demanda
por novos métodos. As pessoas precisam, o que a gente passou a entender, e a sociedade aos poucos está entendendo isso também, é que pessoas em conflito não necessariamente são inimigas. Elas precisam de um assessoramento para resolver um impasse, para acomodar divergências, diferenças, mas seguir com a vida. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, a gente encontra essa demanda. Existe uma demanda, está cada vez mais popular, a gente tem ido à TV, aos jornais, o número de capacitados e o número de clientes tem aumentado exponencialmente, expressivamente, mas é uma técnica nova na nossa cultura, tá? Desde o Prêmio Novari foi em 2013, a Lei de Mediação é de 2015, então é tudo muito recente. Agora eu comecei a ouvir esse tipo de coisa no meu escritório, evitei ao máximo procurar um advogado. Você fala, mas você está se separando, está enfrentando um divórcio, como que você evitou procurar um advogado? Ah, porque não queria briga, porque ele vai me interpretar mal, porque... A sociedade ainda associa a imagem do advogado e até de toda a estrutura do judiciário ao fomentador do conflito e não ao pacificador do conflito. Olha que inversão, né? A gente ainda, sem perceber e sem se dar conta, a gente vem ocupando um lugar que não devia ser esse, né? Ao contrário, que bom que você procurou um advogado, significa que você quer resolver. Pois é uma inversão, né, do raciocínio, né, da lógica, né? E aí eu lhe pergunto, na academia está se tratando deste assunto? Ou seja, existem cadeiras no direito já, hoje, para tratar desse assunto? Sim, também está começando agora na PUC do Rio, a pós-graduação também de Família e Sucessões do Rio. Algumas universidades já estão incorporando uma cadeira específica ou o tema das práticas colaborativas na disciplina de métodos consensuais ou na área de família, na turma, né, na aula de processo. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas traduziu e publicou 2 obras, o Caminho Colaborativo para o Divórcio e o Divórcio Colaborativo, desses 2 advogados que eu mencionei no início, que possibilitam a adoção dessa disciplina e a inclusão na graduação, porque antes não existia bibliografia em português, então ficava difícil, né, toda a bibliografia estrangeira. Agora já existem 2 títulos, então já é possível e isso está cada vez mais presente nas universidades. Doutora, para finalizar, a senhora, de novo, eu vou buscar nas suas palestras e artigos para lhe perguntar o seguinte: a senhora diz que estamos vivendo um momento de transformação na prática da advocacia no Brasil. Por que isso, hein? Isto é apenas esta tese do colaborativo ou isto é uma coisa maior que vem vindo aí nas transformações no mundo jurídico? Eu acho que é maior, eu acho que vem uma transformação, vem uma mudança de paradigma e o que é curioso é que quando a gente, como eu disse, a gente para ver, parece que é um resgate à nossa essência, né? A essência pacificadora. Eu acho que o advogado está repensando o seu papel, está redefinindo o que seja bem atender um cliente. Está redefinindo o que é prestar um bom serviço, o que significa ganhar a causa. Eu acho que a gente já aprendeu com a experiência, a sociedade, o poder judiciário, os operadores do direito, o que ganhar a causa, às vezes, é prestar um desserviço para o cliente, porque rompe-se uma relação, perde-se uma parceria, laços afetivos são rompidos, às vezes, por gerações. Isso não é ganhar a causa, isso não é prestar um bom serviço. Acho que a gente está começando a relativizar e a colocar o bom direito do cliente em perspectiva com o entorno, com o contexto que ele está inserido. Eu acho que isso faz parte de um movimento maior, acho que as práticas colaborativas vêm como mais uma possibilidade, não a única nem a melhor, mais uma possibilidade, mais uma ferramenta a serviço dos operadores do direito e de toda a sociedade. Doutora Olívia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi o nosso Justiça Legal desta semana, nós voltamos numa próxima, até lá.